Paz do Senhor, meus queridos, uma boa tarde a todos, tudo bem? Hoje nós damos início à nossa segunda semana de 40 dias de jejum e oração. O livro Avivamento Verdadeiro, do pastor querido Edson Queiroz, que deixou um legado maravilhoso e ensinos tremendos. A paz do Senhor, Dona Olímpia. Olá, Marilene, tudo bem? Paz, Marilene. Que bom que você está com a gente hoje. E olha só, nessa segunda semana, o que nós vamos aprender aqui é o seguinte: por que precisamos de um avivamento espiritual? Por que nós devemos ansiar por ele? Por que é tão importante esse avivamento espiritual em nós? Muitas das vezes nós, num período da nossa vida ou da nossa caminhada, a vida nos leva de tal forma que nós acabamos ficando, pai, sogrão, que a gente fica amarrado nas coisas do mundo, nas coisas dos nossos afazeres, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em meio às tarefas que nós temos, e algumas coisas vão ficando para trás, até mesmo o nosso relacionamento sincero com Deus. A gente transforma esse relacionamento em religiosidade, cumprindo os ritos semanais, todas as normas que a vida nos impõe, não é assim? Só que nós deixamos um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus de lado. Mas imagina, eu vou na igreja, eu cumpro meus deveres como membro, ou como cristão, ou como evangélico. Não estou dizendo que você não faça isso, mas a fundo você está vivendo essa realidade, buscando essa realidade de um avivamento espiritual, e é isso que nós vamos aprender essa semana. Olha só o que ele deixa, o Edson escreve aqui no livro. Se fizermos um diagnóstico honesto da nossa situação, vamos constatar que estamos no meio de uma crise. E essa crise não é uma crise como essa que nós estamos passando. Boa tarde, Vera, tudo bem? Não é essa crise que nós estamos passando externamente. Às vezes uma crise dentro de nós. Há alguns que não gostam desta palavra, mas a realidade mostra que existe uma crise em algumas áreas. Na vida pessoal, na vida familiar, na igreja e na sociedade. Gente, é complicado. Crise é oportunidade de avivamento espiritual. Basta olhar a história da igreja, principalmente nos movimentos de avivamento, para constatar esta verdade. Quantas vezes o povo de Israel passou crises? Crises de identidade, buscando outros deuses. Para você ter noção, Moisés subiu 40 dias para receber a lei, e nesses 40 eles não conseguiram esperar 40 dias, e levantaram para ele bezerro. Eles viram grandes maravilhas, mas eles não tinham Deus como seu Senhor mesmo. Muitos deles não, né? Porque a gente não pode generalizar essas coisas. Nós sabemos que muitos permaneceram esperando Moisés. Outros não, outros se entregaram à idolatria. Durante essa semana, vamos aprender que Deus não nos quer vivendo em crise e que Ele mesmo pode operar uma transformação radical através de um avivamento espiritual, primeiro em nós, começando em mim e em você. A solução para um mundo em crise é Cristo e Sua palavra.
Isso, sem dúvida, é a única saída. Amém? A igreja já é portadora da palavra e do poder do Espírito Santo, né? Ela já porta essa palavra e esse poder. Aqueles que vivem igreja, que participam como igreja, que trabalham como igreja, ela participa desse poder do Espírito Santo, ela porta a palavra, você leva a palavra até a outra pessoa. Portanto, vamos orar para que nossas vidas, famílias, igrejas e nação recebam um poderoso impacto e uma transformação duradoura pelo avivamento que virá. E ele virá. Esse avivamento virá. Obedecer, orar, jejuar, arrepender-se, buscar conhecer e se relacionar com Deus. Obedecer, orar, jejuar, arrepender-se, buscar conhecer e se relacionar com Deus. Nós aprendemos isso tudo no TSD, nos 40 dias anteriores que nós fizemos, lembram? Quem fez, quem ouviu, quem tem um livro, quem leu, leia de novo, leia de novo, leia de novo, porque é muito importante o que está escrito. O conteúdo disso aqui, gente, é transformador. O conteúdo desses livros são maravilhosos para o nosso dia a dia, serve como uma devocional diária, e é uma devocional diária. Se nós conseguimos seguir isto aqui, cara, nós teremos vitória em cima de vitória. Seremos prósperos na palavra de Deus, seremos prósperos na nossa vida como igreja, na nossa vida como comunhão, na nossa vida como família, como sociedade, como amigos, como parentes. Seremos boas pessoas transformadas em Cristo Jesus. A paz, Dona Zilda, tudo bem? E é isso, gente, nós precisamos nos atentar com aquilo que Deus quer nos ensinar. E nós precisamos, de fato, conhecê-lo e buscar em conhecê-lo todos os dias. Amém? Vamos louvar a Deus um pouco? E agradecer por esses momentos que Ele tem nos trazido. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Paz nisso. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre
milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus e mergulhar. Eu quero conhecer Jesus e me encontrar nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e me conhecer nele. E saber quem eu sou nele. Me transformar pela palavra dele. O Rei da Glória é o meu Senhor. Eu quero conhecer, eu quero viver a vida de Cristo, aquela vida que o Espírito encheu-me. Yeshua, Santo, santo é o teu nome, Senhor. Já te agradecemos desde já, Pai. Que teu Espírito Santo venha sobre nós, tocando na nossa vida, abrindo a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, Senhor. Que os nossos lábios proclamem a vossa glória. Que dos nossos lábios saiam rios de águas vivas, Senhor. Que matará a sede de muitos que necessitam da água viva que é o Senhor, meu Jesus. Proclamamos a Tua vitória, Senhor. Consagramos a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa igreja, a sociedade, Senhor, está nas Tuas mãos, Pai. Sim. Sabemos que o Senhor fará grandes obras, Senhor, em meio de nós, através da vida daqueles que se colocam e se propõem a fazer a obra que o Senhor nos chamou para fazer. Proclamar a Sua palavra, sermos testemunhas da verdade que é o Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Bom, vamos lá para o nosso 7º dia. Amém? Precisamos de avivamento para sair da crise. Necessitamos de avivamento para sair da crise. A nossa crise pessoal, a crise que nos sufoca, a crise que toma os nossos dias. E para isso nós precisamos buscar profundamente o nosso Senhor. Amém? Buscando Cristo, conhecendo a Cristo, vivendo Cristo em nossas vidas, nós venceremos e iremos de encontro com a palavra e com a verdade de Cristo. É isso que nos importa, ir de encontro com a verdade e a palavra de Cristo, vivendo os propósitos dele para mim e para você, vivendo a vontade dele na nossa vida. Você aceita isso nesse dia? É isso que você precisa responder primeiro. O que você anseia? O que você busca em Cristo Jesus? É Ele ou o que Ele pode fazer? Porque se você busca Ele, nós sabemos que Ele fará. Mesmo algumas pessoas, para você ter noção, isso é testemunho, tá, gente? Eu mesmo, por exemplo, eu creio piamente que Ele me guardou até aqui. Porque, sinceramente, gente, quem me conhecia e sabe das minhas histórias, né? Como meu sogro diz, você tem 50 anos, foi batizado com 10. Gente, eu vivi muita coisa e eu fiz muita coisa errada e eu me safei de muitas coisas e eu creio que não foi eu que me safei, e sim que Deus me preservou até aqui. Por quê? Não sei. Mas para que eu sei? Para falar das maravilhas de Cristo. Isso eu sei. Os porquês já não cabem mais a mim. Porque não cabe mais em mim? Porque eu tenho que fazer a vontade dele. E para quê? Para que a palavra dele seja anunciada através da minha vida e da sua vida. Amém? Bom, e nós não podemos deixar de ler essa palavra, porque essa palavra, gente, de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14, ela fala muito conosco. Apesar de ser um momento aqui antes, né, de muita coisa para nós,
Mas é o momento que Salomão termina de fazer o templo, a casa do Senhor. E ali Deus dá uma instrução para ele. E essa é a instrução que ele deu para Salomão naqueles dias. E essa é a instrução que ele dá para nós. Porque se você levanta um altar de adoração a Deus, você está levantando um templo de adoração a Ele. Na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, seja onde for. Amém? Seja aonde for você está levantando esse altar. Então, algumas coisas esse altar tem que cumprir. E essa é uma realidade. E vamos ver a instrução. Se você puder abrir 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14. Você já conhece, nós lemos muito esse versículo, adoro esse versículo. Tem uma música muito linda deste versículo. Vamos lá? Olha Deus falando. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, Deus, ouvirei dos céus e perdoarei o seu pecado e sararei a vossa terra. Vamos ler de novo? Se eu, Deus, fechar o céu para que não chova, ou mandar que gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo eu enviar uma praga. Mas aí ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a nossa terra. Amém? Neste momento, o que Deus quer dizer para mim e para você? Não vamos levar para o que está acontecendo agora, mas muitas coisas que acontecem na nossa vida e nós não entendemos e não compreendemos por quê. Aqui ele dá toda a instrução. Se eu fizer isso sobre vocês, sobre a terra, se eu lançar pragas, se eu lançar doença, se eu lançar gafanhotos, ou se eu decidir acabar com alguma coisa, mas se vocês que se dizem cristãos, meus filhos, orar, se humilhar e buscar-me, buscar a minha face, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, curarei, sararei, libertarei vocês. Se nós entendermos isso aqui e olharmos para a nossa vida e tentarmos entender muitas coisas que às vezes acontecem, nós encontramos resposta aqui. Quer dizer, na Bíblia inteira, né? A Bíblia tem respostas para todas as nossas questões, perguntas, dúvidas, ela tem uma resposta. Basta o seu coração estar preparado para receber a exortação e colocar isso como bênção na tua vida. Amém? Bom, seguindo o livro aqui, nestes versos, Deus está respondendo à oração feita por Salomão por ocasião da inauguração do templo. Incrível pensar que Deus está falando ao rei que há possibilidade de haver uma crise caracterizada por uma seca, uma destruição da economia, por gafanhotos e uma praga. Olha só, que Deus é esse que envia estes males sobre seu povo? Estamos falando do povo de Israel no Antigo Testamento, onde ainda não havia a graça e a aliança do Novo Testamento. Eles viviam a lei. E essa lei, cara, se nós fôssemos viver ela como ela era aplicada no Antigo Testamento, para muitos ia ser muito fácil, mas para muitos ia ser muito difícil. Acho que para a maior parte seria muito difícil. Por isso Deus envia o apóstolo dos gentios, Paulo, para retirar esse jugo, né? Para ensinar que nós não precisamos mais viver através do jugo. Mas ainda muita coisa não mudou, porque existem os dois novos, os maiores mandamentos, que se resumem os 10 mandamentos em 2. Mas nós estamos caminhando, buscando essas coisas, nós estamos caminhando, buscando isso. Nessa pergunta, mas que Deus é esse que envia uma crise, praga e morte para o seu povo? É um Deus justo, um Deus soberano. Sabemos que se nós não cumprirmos a palavra de Deus, sobre nossa vida cairá muita coisa pesada, para não dizer maldição, né? Porque quem não crê, não crê. Quem não crê vive a vida como se o amanhã
estivesse sobre as suas mãos e sua ordem, e modifica e faz e acontece, e na realidade ele está sendo levado para um abismo sem volta. E nós, que conhecemos a palavra de Deus, que carregamos essa justiça sobre as nossas vidas, você já pensou como você está cumprindo a sua vida? Você já pensou como você está levando a sua vida conhecendo a palavra de Deus? Porque já foi o tempo da ignorância para a gente. Já foi. Você já fez as contas de quantos cultos você participa num ano? Digamos que você participe de 3 cultos por mês. Faz as contas. 36 cultos no ano. 36 cultos de 1 hora, dá para você aprender muita coisa. E aí você já não é mais ignorante, porque você já ouviu a verdade. É claro, se a igreja for bíblica e falar a verdade. Mas isso já cai sobre a sua vida. Paz, querido. Bom, Isaías. Paz do Senhor. Isso já cai como justiça sobre a sua vida. Então, para que nós possamos viver uma vida de avivamento, uma vida verdadeira, com o Espírito de Deus derramado sobre nós, que é uma promessa que já aconteceu em Joel, repetido por Pedro no seu sermão. O que nós ainda não conseguimos compreender para vivermos uma vida plena em Cristo Jesus? Pois é, meu sogro, meu pastor. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados? Não esquece que na primeira dificuldade, o nosso coração mal enganoso vai falar, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Você jamais vai se perguntar o que eu fiz. Jó, por exemplo, ele era digno. Jó era isento de qualquer coisa. Mas quando sobreveio os males sobre a vida dele, ele não questionou a Deus por que Deus fez isso. Ele disse, Deus tem um propósito. Eu fiz alguma coisa. O que eu fiz? Você tem se perguntado mesmo? O que você tem feito para muitas coisas acontecerem na sua vida? Você já fez uma autoanálise de tudo o que aconteceu? Quais são os seus anseios, os seus pedidos de fato no seu coração? O que você contempla aqui na sua mente? Que você coloque em prática em suas orações? Nós temos um hábito tremendo de pedir e agradecer somente quando acontece. Tem um livro que eu emprestei para a Luciana, que eu adoro aquele livro, cara. O Poder do Louvor. Não tem nada a ver com música. E o poder do louvor, ele significa o seguinte, louvar a Deus em todas as consequências da nossa vida. Um trecho dele é de uma mulher que tinha um marido alcoólatra. Isso é histórias, contos reais, tá? E ela orava e nada acontecia. Aí ela foi consultar Martin eu não lembro direito. Carter, acho que é o nome do autor, e ele era um capelão, esse homem. E ela foi conversar com ele, falou, olha, meu marido, isso. Ele virou para ela e falou assim, experimenta agradecer pelo seu marido. Agradecer por tudo que ele está fazendo, agradecer por tudo que ele faz. Ela olhou para a cara dele e falou, nossa, o senhor está de brincadeira comigo. Agradecer por meu marido chegar bêbado, sujo, fedendo, me agredindo verbalmente. Ele nunca tinha relado a mão nela, mas verbalmente sim. E nós sabemos que verbalmente machuca muito por dentro isso. Mas aquela mulher perseverava em oração. Só que ela perseverava pedindo, ela nunca agradeceu. Aí o filho dessa mulher estava junto, virou para ela, mãe, não custa. A senhora já orou tanto, não custa, vamos lá. E essa mulher começou a agradecer. Em pouco menos de 2 meses, esse homem começou a parar de beber. Depois de 3 meses, se não me engano, de 3 a 4 meses, ele começou a frequentar a igreja com ela. Para você ver como o louvor, o agradecimento, a ação de graças por Deus ter feito alguma coisa na nossa vida, ela tem que vir antes daquilo acontecer. Amém? Não tenhamos a forma de Tomé, por exemplo, eu preciso ver, preciso tocar, preciso relar. Ele precisava disso, mas nós não precisamos, porque nós temos tudo isso relatado aqui, Todos os ensinamentos estão aqui. E se nós seguirmos tudo isso que está escrito aqui, gente,
eu te garanto que você terá uma vida próspera. Talvez você não vai ter o carro do ano, a casa mais bonita do quarteirão, essas coisas todas. Você pode até ter, mas talvez não. Deus vai te dar o necessário, aquilo que Ele diz em Lucas, que Ele diz em Mateus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos seguir aqui? Mas o princípio continua o mesmo. Se o povo se distancia de Deus, infelizmente, a forma de voltar é o sofrimento. Se a alegria, todas as conquistas que o homem tem com seus braços os distancia de Deus, a única forma dele voltar os olhos para Deus é como? Quantos profetas foram chamados por Deus para falar a respeito do povo que estava se desviando em tão pouco tempo? Eles voltavam a Deus, oravam a Deus, Deus perdoava eles, dali a pouco eles já estavam adorando outros deuses, esqueciam quem era o Deus deles e seguiam a sua vida. E hoje nós estamos, de repente, seguindo a nossa vida distante de Deus, paralelamente às vezes, entendeu? Mas assim, mais para o lado de cá do que para o lado de lá. Porque aí nós só vamos a Deus quando, por exemplo, um filho fica doente, quando a nossa relação conjugal está começando a deteriorar, ou quando o seu trabalho está perigando, ou quando o dinheiro acaba, aí você se volta para Deus. É constância. É constância com Deus, caminhar com Deus, não é andar não, é caminhar com Deus o tanto que for necessário. Crise sempre é e será oportunidade de avivamento espiritual. Basta olhar a história dos avivamentos para constatar essa verdade. Deus mesmo deu o remédio no verso 14. Se o povo se arrepender-se e converter e voltar a Ele, se humilhar e orar, o Senhor promete que ouve, perdoa e restaura. Entendeu? Cara, quando nós cometemos um pecado e nós nos envergonhamos dele, o que nós fazemos? O escondemos no mais profundo do nosso coração, no lugar mais escuro e mais oculto, né? Pois é. O dia de confessar esse pecado para Deus é um dia onde a angústia desse pecado nos toma e nos aperta e nos esmaga até o momento que nós nos lançamos aos pés de Cristo e falamos para Ele: me perdoa, Pai. Olha o que eu fiz. Eu sei que eu não sou digno do Teu perdão, mas me perdoa, Pai. Ele vai virar os olhos para você e vai dizer o quê? A Bíblia relata várias vezes: vai e não peques mais. Quantas vezes você viu Jesus falando isso nos evangelhos? Vai e não peques mais. Vai, a tua fé te curou. Nós temos que entregar. Uma das coisas que nós aprendemos na primeira semana é entregar todos os nossos pecados aos pés da cruz e pedir perdão. Avivamento é convicção de pecado também. Porque se o Espírito habita em mim, o Espírito quer limpar, o Espírito quer tirar, quer colocar a casa em ordem. Dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. O Espírito começa a trabalhar para que as coisas se alinhem. Aquilo que estava perdido por causa do pecado, confundido, destruído e deteriorado, o Espírito Santo começa a colocar cada coisinha no seu lugar. É como você arrumando a prateleira da sua casa, colocando cada coisinha no devido lugar, para que quando você tiver a necessidade de acessar aquilo, você pegar aquilo sem fazer bagunça. Certo? É saber aonde todas as coisas estão colocadas. E é isso o trabalho do Espírito Santo, é isso quando nós nos arrependemos e permitimos com que Ele trabalhe dentro de nós. Nem que seja como o oleiro, que está fazendo o vaso e de repente o vaso não deu muito certo. O que ele faz? Amassa tudo, se o vaso já estiver pronto, ele quebra o vaso, moe o vaso e começa a fazer do barro e da argila de novo e fazer uma nova forma daquele barro. É isso que Deus faz quando... Lembra quando ele fala lá, como a gente estudamos ontem, quando Nicodemos pergunta: mas pode um homem nascer de novo? Jesus Cristo fala: o que nasce da carne é da carne, e o que nasce de espírito é espírito. Se for necessário ser feito novamente, nascer mais uma vez e nascer novamente, tem que nascer. Todas as vezes, se for necessário, nós temos que nascer novamente. E essa é a graça que nos é derramada através de Jesus Cristo. Ele nos perdoa a todo tempo. A diferença é que se nós entendemos dessa forma, nós continuaremos pecando, não mudaremos o nosso caminho, continuaremos fazendo o que nós fazemos numa vida cauterizada, achando que tudo vai dar certo e que qualquer momento Deus vai nos perdoar. Não é bem assim. Deus vai olhar a sequência dos fatos.
e ele vai agir com justiça sobre você. É isso aqui que ele está falando ali. Quantas vezes o povo de Israel foi contra? Você vê ali, ó. Jorjão estudou isso agora para pregar a respeito de Salomão. Aqui Salomão, até então, Salomão estava indo lindo, maravilha, belezinha. Mas aí ele começa a se associar com outros povos e casar com mulheres de outros povos. Isso traz a adoração de outros deuses para dentro da sua casa, para dentro do templo. Isso começa a tomar conta do espírito das pessoas ao redor. E nós sabemos que o Satanás, quando ele vem e oferece muita coisa, o homem se perde em tudo aquilo e se entrega ao engano e cai. Por isso nós precisamos nos alinhar com Deus e deixar que o Espírito Santo trabalhe. E esse Espírito Santo vai ficar aqui, como uma sirene, apitando toda vez que eu e você pisarmos fora da linha. Amém? Deus levantou o profeta Joel no meio de uma crise econômica, moral e espiritual do povo de Israel. Ele apontou o pecado, desembaiou sua espada afiada e proclamou o juízo de Deus. Quem leu o profeta Joel sabe do que se trata. O povo andava longe de Deus. Tinha se envolvido com deuses estranhos. Isso acontece, gente, demais. Esqueceram-se da aliança que Deus tinha feito com eles. Desobedeceram abertamente os mandamentos e, como consequência, a crise, os problemas, a doença chegou. Não quero falar de política, não. Mas o povo merece o que tem. Infelizmente. Se você acha que seu presidente é ruim, se você acha que seu governador é ruim, não. Quem colocou foi você. Tá? Então não reclama, não. Nós precisamos entender que muitas das coisas que acontecem foi por nossa permissão. Que nós fizemos, nós compartilhamos e compactuamos com determinadas coisas. Se o povo se sente nesse momento traído por um governador que só pensa nisso, por ministros e deputados que só pensam nisso, cara, o povo tem que se mexer. Não tem? Vai atrás. Corre. Resolve a questão. Levanta, ó igreja que dorme. Vai resolver as questões do povo. Aonde está a igreja nesse momento? Deus mexeu em áreas de sobrevivência. Não havia mais pão nem vinho. Até os animais estavam sofrendo, morrendo de fome. O profeta bradou: convoquem uma assembleia, chorem, arrependam-se e voltem-se para Deus. Isso está lá em Joel 1,14, 2,12 a 17. Então ali naquele tempo, através do profeta Joel, Deus traz juízo. Se você voltar em Jeremias, se você for em Isaías, se você for ler um pouco dos profetas menores e Amós, esses profetas, você vai ver que toda vez que Deus levantava um profeta era para juízo. Então, não vai vir nenhum profeta falando coisa maravilhosa, a não ser aquele que vai trazer o engano. Sabe por quê? Porque nós somos um povo mau. Somos um povo mau, precisando de socorro, e ainda não entendemos isso, porque nós procuramos a realidade daquilo que nós queremos, e não a realidade daquilo que de fato é. Vivemos uma situação semelhante na nossa pátria. Ouve-se o termo corrupção, e como se tem, né? Em todos os lugares, começando talvez por nós. A imoralidade está corroendo nossa nação, como um câncer espiritual maligno. A nossa economia está em frangalhos por causa de abusos, roubos, má administração e corrupção. O sistema educacional falido. Claro, porque se essas pessoas se começam a ter muito conhecimento, vai dar problema para eles lá na frente. E nas mãos do diabo, ensinando libertinagem sexual. Né? Nós sabemos disso. Partidos políticos querem acabar com a identidade de gênero. E vocês sabem quem que deseja isso, né? Satanás. Então ele vai usar todas as estratégias, até a mais bonitinha, para conquistar o que ele quer neste mundo. Se ele mesmo já disse que esse mundo foi dado a ele, ele pode dar a quem ele quiser.
Então ele vai dar poder para aqueles que podem ter poder, para mudar, desestruturar, desfazer aquilo que é lindo e maravilhoso, que é o plano e o projeto de Deus, que é a família, que são os filhos. Amém? Então, nós precisamos olhar ao nosso redor. Nós sabemos que a droga está nos portões das escolas. A sexualidade já está dentro da escola, dos menores. Nós vemos isso na televisão, nós vemos isso na internet, nós vemos isso em todos os lugares. Foi se perdido aquilo que era lindo, porque o homem foi tomado de toda libertinagem que existe na Terra. E agora vem aquela pergunta chata. Não fui eu que escrevi, tá? E a igreja, aonde está? Onde ela fica nessa situação? Não vamos generalizar, tá? Mas tem muitas igrejas que você fala que são ótimas hoje, que estão simplesmente vivendo a vida delas, dentro do esquema delas, do sistema delas, e não criticam, não lutam contra, e tem muitos que lutam contra, mas a sua igreja também não está vivendo da forma correta. Para você ter noção como que a coisa hoje está complicada. De um lado errado e de outro também. Simplesmente fazendo programas para agradar o povo. Congressos, seminários, eventos. Claro, isso não é ruim, não. Pregar a palavra para pessoas que querem ouvir a palavra é maravilhoso. Mas pregue o verdadeiro evangelho. Para de pregar aquilo que não vai mudar a geração, que não vai mudar a vida de pessoas. Os profetas de Deus, ao invés de trazer pura e simples palavra de Deus, estão pregando filosofias e teologias mortas. Os profetas de hoje, é isso que ele está querendo falar. E um homem que escreveu isso é de muito gabarito. Um homem que viveu sua vida para pregar a palavra de Cristo, o Edson Queiroz. Olha só, Leonard Ravenhill, no seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, afirma, para você ter noção, este livro foi escrito em 1989, há 30 anos atrás. Para você ver que isso não começou agora, faz tempo. Olha o que o Leonard Ravenhill diz. Se você puder ter acesso a esse livro, Por que Tarda o Pleno Avivamento, é bom. Leia ele. Você vai entender muita coisa que de repente está aí na dúvida na sua cabeça. Olha só o que Leonard escreveu. Vamos permitir que esta geração pereça escravizada a um cativeiro moral e continuar aqui sentados de braços cruzados, sem fazer nada? Será que vamos continuar sendo apenas espectadores, que contemplam tudo como que hipnotizados, enquanto Lúcifer, que já está com milhões de almas acorrentadas em sua carruagem infernal, vai levando muitas outras pelo caminho largo para as trevas eternas? Vamos continuar permitindo isso? Precisamos descobrir o segredo daqueles homens benditos de que fala a palavra de Deus, os quais por meio da fé subjugaram reinos, fecharam boca de leões, daquele leão que anda em derredor procurando alguém para devorar. Numa época como a nossa, de destruição iminente, este cristianismo sem vida, fraco e imobilizado, está precisando de homens cheios de Deus, de profetas movidos por Ele. Precisa-se de profetas de Deus. 1989, ele escreveu isso há 30 anos atrás. Para você ver que nós vivemos isso, de geração em geração. Se você pegar Spurgeon, do século passado, se você pegar vários outros ali, eu não vou recordar nome agora, tá? Vários outros puritanos da mesma época, que um pouco antes de Spurgeon, um pouco depois de Spurgeon, eles vão falar a mesma coisa. Para você ver que não é de hoje. E não é de hoje porque isso aqui que aconteceu aqui em 1989, que ele escreveu, provavelmente ele já tinha vivido isso antes. Porque ele já devia ter aqui por faixa de 89, devia ter quase 60 anos, Ravenhill. E se você for buscar a época de 89, os anos 90 foi o ano áureo aqui do nosso Brasil, onde bandas cristãs apareceram, onde a igreja começou a crescer no Brasil, né? E hoje nós estamos em 2020, onde existem megas igrejas, megas comunidades, que continuam pregando o quê?
Vamos nos atentar, gente, vamos abrir os nossos olhos. Meus irmãos, se nos arrependermos dos nossos maus caminhos e voltarmos a Deus, com certeza Ele enviará um poderoso avivamento espiritual que vai varrer o pecado e a maldade de nossa nação. Isso é fato. Se nós nos arrependermos, lembra que eu disse lá? Obedecer, orar, jejuar, arrepender-se, buscar conhecer e se relacionar com Deus. Paz, Joel. Tudo bem, Jael? Como é que tá tudo por aí? Gente, conhecer Jesus é uma decisão maravilhosa, muda muita coisa na nossa vida. Mas não é conhecer Jesus por contos. É buscar em conhecer Jesus de fatos. Buscar conhecer Jesus nos evangelhos, entender que a Bíblia, do princípio ao fim, fala a respeito dele, de quem ele é, o porquê ele morreu por mim e por você e para que ele virá no final de todos os tempos. Você já tem se preparado para esse dia? Meus irmãos, o período de oração é um período onde nós nos conectamos a Deus. Nós precisamos ter esses períodos diariamente. Nós precisamos ter esse relacionamento verdadeiro com Cristo. Nós precisamos ter esse tempo a sós com Ele. Um tempo onde o tempo passa e você nem sente, porque é tão maravilhoso estar na presença dEle, ser mudado por Ele e receber o Espírito da vida que vem dEle. Isso é ser avivado, isso é viver um avivamento. Precisamos dar um basta com a forma que nós vivemos e buscamos aceitar o que vem acontecendo hoje em dia. Amém? Precisamos buscar conhecê-lo profundamente, para que assim, quando você ouvir a seguinte oração, que nós sejamos conformados à imagem de Cristo, nós já estaremos vivendo um avivamento em nós. Esse avivamento crescerá para o seu amigo, para o seu filho, para o seu esposo, para o filho que está na droga, para o esposo que está na bebida, ou para a esposa que está na bebida, ou para o casal que está adulterando, ou essas coisas começam a mudar e as coisas começam a se encaixar e se alinhar de acordo com a vontade e os preceitos e a forma com que Deus idealizou para mim e para você essa vida. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos mergulhar profundamente na palavra de Deus. Você já pensou que se você ler 3 capítulos por dia, você consegue praticamente lê-la em um ano? Sim, leia. Simplesmente leia. Corrido mesmo. Vai prestando atenção em cada parágrafo, em cada versículo. Ele vai falar com você, ele vai te ensinar. Peça a presença do Espírito Santo para que ele avive a sua vida, para que ele abra os seus olhos, para que ele prepare a sua mente para receber a verdadeira e única palavra de Deus. A palavra que cura, que restaura, que transforma, que trará vida para você e para sua casa e para sua família. Seja avivado como Paulo. Sai da lei, sai da religiosidade, sai da legalidade. Seja tomado pela aquela luz maravilhosa que pergunta: Paulo, por que me persegues? Esse cara está falando, estou perseguindo a Cristo? Tá, porque você não está cumprindo isso. Você está sabotando a sua própria vida espiritual com Ele. É tempo de se libertar dessas coisas, gente. Nós não temos mais tempo de ficar pingando que nem uma bolinha de ping-pong de um lado para o outro, pensando isso é certo, não, isso é errado, não, isso é certo, isso é errado, não. Nós estamos vivendo fora dos parâmetros, sim. Nós estamos esquecendo o que é importante. Família, a casa, a comunidade, os irmãos, a família. Nós não podemos deixar isso de lado. Eu sei que é necessário nós trabalharmos para trazer o sustento, é necessário muitas coisas para que a gente tenha uma vida alinhada, correta, né? Porque também se a gente para de trabalhar, a gente não paga as contas e pronto. Aí nós passamos a ser mais um caloteiro na praça.
Mas eu creio que se nós caminharmos e andarmos como Cristo deseja para mim e para você, essas coisas não acontecerão. Tudo que for necessário, tudo que for preciso, Ele proverá para mim e para você. Ele colocará como bênção sobre a nossa vida, como Ele tem feito aqui na minha casa, como Ele tem feito na casa de muitos que eu conheço. Vamos sair da religiosidade colocada pelo mundo, as formas e ritos que o mundo tem colocado nos nossos olhos. Tomar cuidado com aquilo que não é Deus. Ouvir pessoas íntegras, pastores íntegros, com a vida reta, que proclamam a palavra de Cristo sem se preocupar com o que vem de lucro nisso. Não feche as portas, gente. Abra as portas, abra as janelas. Deixe o Espírito fluir. Abra o seu coração, rasgue ele para que esse avivamento chegue em mim e em você, e em todos aqueles ao nosso redor. Em nome de Jesus eu te peço isso. Nós precisamos chamá-lo, clamar por ele. É como o texto diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se humilhe, se jogue aos pés de Cristo. Porque as nossas melhores obras são comparadas a trapo de imundícia, e isso é verdade, porque nós não conseguimos fazer boas obras. Nós fazemos aquilo que é imposto, aquilo que é colocado. Amém? Faça isso, comece a tirar essas correntes da sua vida, esses grilhões da sua vida, comece a se libertar dessa capa de amarração que colocaram sobre nós, essa forma presa, amarrada, engessada de viver. Se liberta disso, peça para que Ele te liberte em oração. Vamos proclamar a palavra pura e sincera de Cristo nesses dias, porque é nesses dias que nós precisamos falar a respeito dele, porque se realmente os dias estiverem se concluindo e chegando ao final, nós teremos, muitas coisas acontecendo e muita coisa ruim, mas nós como Igreja de Cristo devemos proclamar as vitórias e as maravilhas de Cristo. Amém? Bom, gente, esse foi o nosso 7º dia. Precisamos de avivamento para sair da crise. Amanhã nós vamos falar que nós vamos aprender, precisamos de avivamento porque a nossa vida pessoal está em crise. Então nós vamos falar a respeito das crises que nós temos. Amém? Motivos de oração. Vá orando aí. Ore para que os líderes do povo de Deus reconheçam a necessidade de jejuar e orar por um arrependimento e volta de Deus. Grupos de oração, casas de oração. Levante aí na sua casa um altar de oração, convide pessoas que você conhece de perto de você para participar com você. Esteja atento a todo aquilo, todo o cuidado e todo o amor que os nossos pastores estão dispondo para nós. As mensagens online, fica de olho, ouve, permita-se ser transformado, preste atenção no que eles estão falando. Aprenda com a EBD, aprenda com todos os canais que nós estamos colocando à disposição da igreja. Esse canal aqui, amém? Ore para que os pastores e líderes das igrejas façam uma santa convocação ao jejum e à oração, busca de face do Senhor. Ore para que venha um poderoso avivamento espiritual sobre a nossa nação. Nós precisamos, gente, nós precisamos disso. Ansiar por essas coisas, desejar por essas coisas, porque isso é reino, isso é vida espiritual. Nós somos espírito, nós somos passageiros neste lugar. Este lugar aqui não é nosso. O nosso lugar nos espera, onde Jesus Cristo foi fazer morada, e Ele prometeu que iria fazer morada para nós junto ao Pai. Você imagina você sentar nas bodas do Cordeiro? Não esqueça a parábola das virgens. Esteja com essa lâmpada acesa, esteja vigilante para a hora que o noivo chegar. Esteja esperto, se prepare. Mantenha a lâmpada acesa o tempo todo, o dia inteiro, o dia todo.
Vamos nos libertar daquilo que nos amarra a este lugar, que nos prende a este lugar, em nome de Jesus. E eu já declaro isso na sua vida. Você está sendo liberto. Você está sendo curado das coisas que te prendem aqui. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós juntos aqui, Senhor. Mesmo estando distante, estamos alinhados através do Seu Espírito, que nos traz vida, que nos traz contentamento. Vem, Senhor, prepara o nosso coração para receber a Tua palavra, o Teu avivamento, uma vida contigo. Prepara as nossas pernas, Senhor, para que elas não vacilem durante este caminho. Prepare as nossas mãos, Senhor, para que elas estejam preparadas para clamar e serem levantadas para serem usadas pelo Senhor. Acenda os dons espirituais, Senhor, em cada um dos seus filhos, para que assim eles possam mudar vidas, Senhor, para que assim nós possamos mudar vidas, Deus. Use grandemente os nossos pastores, os nossos líderes, abençoe a casa deles, cuida deles por nós, Senhor Deus, em nome de Jesus, porque sem eles nós não teremos um rumo, um caminho a tomar. Oh, Pai, que Teu Espírito Santo, que foi derramado sobre toda a carne, essa carne aqui, essa carne que é simplesmente um invólucro, que assim que essa vida passar, ela não se tornará mais nada, não valerá mais nada, Senhor, e sim aquilo que estava em mim, que é o Teu Espírito e a alma que habita e que está sendo curada e transformada dia após dia pela palavra de Cristo. Clamamos, Senhor, por um avivamento verdadeiro em nós, começando em nós, transformando a nossa forma de agir, de pensar, de tratar as coisas. A nossa vida com o Senhor, ó Pai, a nossa vida com o próximo, a nossa vida de oração, a nossa vida de devoção, a nossa vida de ide. Oh, Deus, como nós clamamos e ansiamos por isso. E já declaramos, Senhor, esse altar que nós levantamos em Teu nome, em nossos lares, em nossas casas, que ele receba, Senhor, várias outras pessoas para serem tratadas e curadas. Transforma-nos em agente de milagres, Senhor, em agente de bênçãos. Prepara cada um de nós, Pai, para o grande dia do Senhor. Ajuda-nos a estar vigilantes, preparados à espera do noivo, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Esse mais um dia, amanhã nós vamos para o nosso 8º dia. E glória a Deus por isso. Continuo pedindo para vocês oração sobre a minha vida, vocês que puderem. Intercedam por mim, porque como eu já disse, esse livro aqui está sendo bem pesado. Estou tendo crises de insônia, de pensamentos. E é lógico, né? Porque quando você pede uma coisa que muda uma sociedade, quando você luta por isso, e quando você ora por isso, e quando você intercede por isso, o inimigo vai fazer de tudo para te tirar o foco. Nos cansar, nos adoecer, mas eu creio que eu estou revestido pelo poder do Espírito Santo. Ainda que meu corpo estiver destruído, cansado, dentro de mim existe um Espírito que me renova e reaviva a minha vida, para que eu continue falando das coisas de Cristo, da vida de Cristo, das promessas dele para mim e para você. Vamos lutar juntos? Eu te convido para isso. Ore aí de onde você está. Convide pessoas para orar. Compartilha isso com quem você acha que precisa ouvir essas palavras, viver estas palavras. Olha aí, vai estar aí disponível na página da igreja, assim como todos os cultos. Vai estar disponível no YouTube da igreja, assim também como todos os cultos que nós estamos transmitindo ao vivo. Quanta coisa boa está sendo publicada nas nossas redes sociais da Igreja do Nazareno, para transformar vidas. Amém? Orem por mim que eu oro por vocês também, gente. Ore pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pelas nossas crianças. Ore pela nossa sociedade, pelos nossos líderes aí, o prefeito, a justiça, o nosso governador, o nosso presidente. Vamos trabalhar em comunhão, é isso que Deus quer, que nós trabalhemos em comunhão, que nós alinhemos as coisas no nosso coração e no nosso pensamento, para que a nossa nação ela cresça.
Ou senão, gente, não vai acontecer nada. Nós vamos continuar caminhando como um país de terceiro mundo, tendo tudo que é necessário, tudo que nós precisamos, nós temos nessa terra que Deus preparou para nós. Um paraíso maravilhoso. E nós deixamos de lado essas coisas. Olha só para o céu, que coisa maravilhosa. Vá na rua ver as crianças brincando, felizes, ainda mesmo nessa quarentena. Oh, vai vir, Jael, oro sim. Em nome de Jesus você vai receber essa bênção. E não esquece da gente, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez. Deus os abençoe. Que o Espírito Santo esteja no lar de cada um de vocês, transformando a sua vida, transformando o seu dia e a sua realidade. Que o amor de Deus seja derramado grandemente sobre a vida de vocês. Amém? Não esqueça, amanhã, de novo, às 4 horas, vou estar aqui. Hoje é segunda, quarta-feira, culto, às 8 horas da noite, transmitido pela página da igreja. Os cultos presenciais estão sendo só de domingo às 7h30 da noite, tá? Não esqueça, culto também, culto matutino no domingo às 9 horas, às 10 horas EBD, tá bom? Com o Odimar, com o nosso amigo irmão Odimar. A salinha das crianças já deu uma parada porque acabou a revista. E 7h30 da noite, nosso santo culto da família, tá bom? Então, gente, participe, compartilhe, leve a palavra de Deus. Aleluia. Tchau, gente. Paz. Até amanhã.